Boa noite a todas. Vamos lá começar. Quem está falando é Marco Bueno. Eu sou terapeuta integrativo, sou especialista em óleos essenciais, em medicina aromática e adepto à medicina germânica, que são as áreas que eu mais gosto de atuar na hora de ajudar as pessoas. E hoje a gente escolheu um tema pouquinho diferente do normal aqui, para que a gente possa falar um pouquinho dos óleos essenciais. Eu sempre digo que a gente precisa buscar a causa raiz dos óleos, das enfermidades, para que a gente possa aplicar corretamente os óleos essenciais no nosso dia a dia. Então, eu vou falar um pouquinho de como que a gente consegue identificar a causa raiz e quais são os óleos que a gente vai usar para cada tipo de situação, né? E aí fica mais fácil de a gente aplicar os óleos essenciais no nosso dia a dia. Eu fico aqui aberto para qualquer questionamento que vocês tenham, basta chamar no chat, ou se vocês quiserem participar, eu vou ficar muito feliz se vocês abrirem o microfone e falarem comigo, conversar um pouquinho sobre a dúvida de vocês ou alguma colocação, alguma questão que vocês queiram colocar nesse processo, né? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre algumas enfermidades, né? Nós temos conceitualmente dois tipos de enfermidades, né? Agudas e crônicas, né? As enfermidades agudas são aquelas que trazem traumas iminentes e muito rápidos, né? Então, que precisam, geralmente, de uma intervenção médica, né? São feridas, lesões, são questões que exigem para o tratamento, normalmente, uma ação mais imediata, né? Ninguém tem como tratar um óleo essencial, por exemplo, um AVC ou um ataque cardíaco, uma perna quebrada ou enfermidades desse tipo, de emergência, né? Então, isso a gente chama de uma enfermidade aguda, né? Então, nisso, normalmente, precisa de uma intervenção clínica mesmo, de a gente consultar um médico. Mas a maioria dessas questões, elas podem ser prevenidas, né? E aí sim, o óleo essencial, né, o tratamento faz efeito. Além disso, temos as questões crônicas, né? E as doenças crônicas, elas normalmente elas não têm alcançado junto à medicina tradicional um resultado eficiente, né? Não existe grandes tratamentos para doenças crônicas que tenham efetividade, né? Então, aquelas doenças como ansiedade, depressão, ou doenças como Alzheimer, doenças de cunho emocional. Não, essas doenças consideradas crônicas, né, dores crônicas, que ficam por um longo período, né, e que não têm uma causa aparente identificada, elas normalmente são mais difíceis de serem tratadas pela medicina tradicional, né, não tem grandes resultados com medicamentos, e é nesse processo que a medicina aromática e a medicina integrativa têm os seus as melhores aplicações, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas doenças, porque 85% das mortes que são causadas por doenças são por doenças crônicas, né? Tirando aí acidentes e fatos que ocorrem
aí contra a vontade da pessoa, mas quando se fala de doença, a maioria, as mais mortais são doenças crônicas, né? São diabetes, são doenças como insuficiência cardíaca, então, são doenças que podem ser evitadas se controladas adequadamente, ou por alimentação, ou por tratamentos terapêuticos. Então, a gente consegue evitar bastante dessas situações. Então, nós vamos falar basicamente da causa de 85% dessas doenças crônicas, né? Elas acontecem normalmente por 4 fatores, né? Então, é por esses fatores que a gente vai tentar identificar a causa, né? A gente usa uma sigla, né, que chama SOGI, né, SOGI, que diz respeito a 4 situações básicas que deixam a maioria das pessoas doentes. A primeira é o S, né, do SOGI, que é submetilação. O que é submetilação? Metilação é o processo de químico que ocorre no nosso organismo, né, responsável pela transformação dos nutrientes em energia, não? Então, a gente tem um processo deficitário, então isso causa doença, né? Geralmente está linkado à falta de vitamina B12 no organismo. Então, todo o complexo B ele traz submetilação quando ele está em falta. Então, esse é a primeira causa aí de algumas das doenças que afetam as pessoas, né? A segunda, que é o O, né? O SOGI, né? O O é a oxidação. Então, o que é a oxidação? É um processo de, eu vou abrir aqui um parentezinho para usar a palavra, de ferrugem, né? Quando a gente coloca um metal na água, né? Então o oxigênio é responsável pela criação da ferrugem. Então aquela crosta que aparece em volta do metal, aquilo é ferrugem. No organismo humano não cria aquela crosta, mas ele cria radicais livres. Então, que é um processo de ferrugem mesmo. Então, a gente está se deteriorando, né, quando a gente faz um processo que permite a oxidação do oxigênio e cria esses radicais livres no organismo, né, e que nada mais é do que o desequilíbrio da molécula de oxigênio, né? Então, ela perde prótons, né? Então, a molécula fica solta dentro do organismo, buscando outros elétrons positivos lá, e isso cria também alguns processos que levam a doenças crônicas no nosso organismo. O G é de glicação. Então, esse aqui a gente comentou bastante, né? A maioria das pessoas conhecem bem o que é glicação, mas eu vou explicar rapidamente, né? O açúcar, quando em contato com o sangue, que é uma substância aquecida, é quente no organismo, né? Então, a glicose do açúcar, ela faz a mesma coisa que ocorre quando colocamos açúcar numa panela quente, né? Ela vira um caramelo. O açúcar derrete, vira um caramelo. Esse caramelo, ele envolve as moléculas os nossos glóbulos brancos, né? Os glóbulos brancos no organismo humano têm como função levar nutrientes ao longo do corpo, né? Então, os glóbulos brancos que é responsável por transportar as vitaminas, os minerais e o oxigênio para o restante do corpo. Então, quando ele em contato com esse caramelo, ele vai cobrir o glóbulo branco e o glóbulo branco não vai conseguir mais captar
esses nutrientes e nem transportar isso para o restante do organismo, né? A não ser esse caramelo. Até que ele chega no cérebro, né? E quando esse caramelo chega no cérebro, ele cria lá algumas plaquinhas, né? Ele vai criando placas, e essas placas também são responsáveis por doenças graves aí, neurológicas, né? Como Alzheimer, como demência e assim por diante. Então, a gente tem aí um quadro, né, crônico de doença. E o outro, que é o I, né, do SOJ, quando a gente está falando aí da outra condição que deixa a maioria das pessoas doente, são as inflamações. Então, inflamações, infecções e causam no nosso organismo um grande mal, um grande desequilíbrio, né? E aí ele pode acontecer em vários lugares. Então, como é que a gente combate essa situação, né? Como é que a gente elimina ou minimiza o SOJ no nosso organismo, né? Como é que a gente pode trabalhar isso? O nosso organismo, ele é desenvolvido, ele foi criado por Deus para que durasse para sempre, né? A gente, infelizmente, não usa ele como ele deveria, e por isso ele acaba sofrendo e padecendo como um automóvel em alta velocidade o tempo todo, né? O nosso carro, né, que é o nosso corpo, ele foi construído para andar em vias calçadas e em velocidade mediana, né? Quando a gente usa o nosso veículo em alta velocidade por estradas esburacadas, acontece a mesma coisa que acontece com o nosso carro, né? Ele começa a quebrar, ele começa a desmanchar. Então, o problema não está no veículo, né? O problema está na forma como a gente usa esse veículo, né? Então, o que isso pode causar? Então, quando a gente fala de inflamação, né, a gente está falando basicamente de alimentação. Então, a inflamação, a maioria dos casos, ela ocorre lá no intestino. É por lá que entram os pontos de infecção do nosso organismo. Então, é pela boca, né, que a gente ingere os alimentos, que no nosso dia a dia a gente acaba mastigando pouco, né? Então a gente se alimenta muito rápido, a gente não mastiga o necessário, então a gente não quebra as moléculas como elas deveriam ser quebradas dos alimentos, aí elas descem direto para o estômago e lá as os pedacinhos de alimento que deveriam ser menores, eles estão em tamanhos maiores, então os ácidos graxos, né, não conseguem digerir totalmente esse alimento. Então, com isso, a gente não consegue aproveitar todos os nutrientes que esse alimento tem. Depois eles entram pelo sistema digestivo, né, indo parar no nosso intestino, e aí, por ele não estar totalmente digerido e a gente não ter absorvido todas as partículas, as vitaminas, os minerais, a gente acaba prejudicando o funcionamento desse sistema, né? Sem contar que a gente não se alimenta adequadamente, não escolhemos adequadamente os alimentos que a gente deveria ingerir. Então, a gente ingere muito açúcar, a gente ingere muito carboidrato, a gente ingere ultraprocessados, a gente ingere corantes, a gente ingere metais pesados, a gente está no nosso organismo, e por isso que a gente vem
criando cada vez mais problemas, né? E quando isso fica lá no nosso organismo, no nosso intestino, a gente começa a ter uma produção de bactérias ruins, né, maior do que o normal. O nosso organismo ele tem algo em torno de 50 bilhões de células, né? Mas nós temos no nosso intestino, nos nossos sistemas, algo em torno de 150 bilhões de bactérias. São 3 vezes mais bactérias do que a gente tem de célula no organismo todo, né? Então, quando a gente desregula pela nossa alimentação essa produção de bactérias, então a gente acaba tornando o nosso intestino uma fábrica de bactérias ruins, né? Então, a gente não protege esses sistemas, né? Isso acontece por quê? Nós temos bactérias no corpo todo, então, inclusive na boca. Então, quando a gente mastiga o alimento, tal, essas bactérias devem descer para o nosso organismo, né? Mas como a gente faz isso muito rápido, então a gente acaba não mastigando na medida que a gente devia, essas bactérias descem com esse alimento, vão lá para o intestino, se multiplicam, e não fazem a função que deviam fazer. E isso cria o que a gente chama de disbiose, né? Que é uma síndrome que dá no intestino, né? Que é a produção de bactérias acima do normal, né? E esses pequenos pedacinhos de alimento que a gente não ingeriu, isso daí cai na nossa mucosa intestinal e também cria pequenas lesões, né, microscópicas, a gente às vezes nem percebe. Mas com isso a gente começa a inflamar a parede do nosso intestino, né, a nossa flora intestinal. E com essa flora intestinal inflamada, as bactérias começam a passar por essa flora e atingir a corrente sanguínea e aí levar essas bactérias para o resto do organismo. Eu lembro de já ter comentado aqui algumas vezes anteriormente que nós temos o nosso cérebro, a nossa pele e o nosso intestino, eles são frutos do mesmo componente, né? O mesmo conjunto de células quando a gente é criado, lá quando você olha um feto recém-nascido, um óvulo lá que acabou de ser fecundado, tal, e começa o processo de transformação em um bebê, a primeira coisa que você vê é o óvulo e 2 manchinhas, né? Que é o cérebro e o intestino. Isso é feito do mesmo material. Então, quando a gente inflama o nosso intestino e essas bactérias saem do intestino e entram para o nosso organismo, o primeiro ponto em que é perceptível é na pele. Então, a gente começa a ter problemas de pele. Começa a ter uma coceirinha, começa a ter uma inflamação de pele, né? Começa a ter espinha, começa a ter acne, começa a ter lesões cutâneas, uma doença um pouquinho mais grave, vai ficando mais grave, vira psoríase, vira uma doença autoimune, né? Ela começa a incomodar a nossa pele. Depois, essa inflamação sobe, né? E, normalmente, e principalmente nas mulheres, ela vai se alojar na nossa garganta, na tireoide, né? Então, vai dar hipotireoidismo, vai dar hipotireoidismo, vai dar Hashimoto ou qualquer outra doença, porque quando ela chega na tireoide, o nosso sistema imunológico começa a combater essas bactérias e começa a afetar as nossas glândulas da tireoide aqui e começa a trazer problemas
E isso, quando essa bactéria migra para outros órgãos, outros sistemas, ela também cria enfermidades autoimunes. Então, a gente começa a ter problemas autoimunes. E, por fim, ela vai migrar, vai cair dentro da corrente sanguínea e pode chegar ao cérebro, e aí a outros sistemas e ter lesões de características diferentes. Então, esse é um grande problema para quem tem desbiose ou para quem tem inflamação intestinal. É a primeira questão e é uma das grandes causas de enfermidade, principalmente enfermidades crônicas. Isso eu estou falando de artrite, de artrose, de doenças que geram dores. Então, geralmente, ela tem um fundo de inflamação intestinal. Então, a gente precisa combater isso e prevenir esse processo para que a gente não tenha problemas futuros, né? Isso é o que normalmente acontece. Então, a inflamação, e aí ela causa um processo de cura, né? E aí ela vai dar febre, vai entrar num processo de resistência do organismo, e aí ele vai começar a tratar essa inflamação, e aí, se a gente não tiver os nutrientes necessários para que o organismo se recomponha, ele vai começar a fadigar e a dar problema. E como é que a gente combate isso, né? Então, é por isso que a gente está aqui para falar como é que eu faço isso com os óleos essenciais. Então, para a gente estudar as inflamações, o intestino e cuidar dele, a gente tem que ter bons hábitos, né? Primeiro, começa com bons hábitos, né? O que é bons hábitos? Primeiro, bons hábitos alimentares. Então, a gente tem que começar a escolher melhor o que comer, né? E, principalmente, escolher o que não comer, né? O que eu não devo comer? Eu não devo comer açúcar, né? Açúcar em demasia, né? Quando eu falo de açúcar, não é que eu estou falando do pozinho branco. Eu estou falando que a gente não deve comer nenhum tipo de açúcar, né? Marco, mas eu preciso de açúcar. O organismo precisa de açúcar. Ele precisa de glicose, né? O nosso cérebro precisa de 120 gramas de açúcar por dia só para ele funcionar, né? Então, a gente precisa, sim, consumir açúcar. Mas o açúcar, ele está presente na natureza, né? Então, nas frutas, ele tem a frutose. Então, você encontra açúcar em vários alimentos. Ele já está lá. Então, você vai ingerir açúcar de qualquer maneira. Então, o que você não deve é exagerar no açúcar para complementar o que você se alimenta, né? Então, comer doces, tal, essas coisas, ele é um complemento, né? Ele não é um alimento. Então, aí ele traz mais inflamação, né? Quando eu falar de glicação, a gente vai entender também o papel do açúcar na glicação. Então, ele já tem o papel da inflamação, porque quando a gente ingere açúcar, eu alimento as bactérias. Então, a primeira coisa que acontece com alimentos errados, com a nossa alimentação errada, é que a gente não alimenta o nosso organismo, a gente alimenta o organismo bacteriano. Então, o primeiro beneficiário de uma alimentação errada são as bactérias. E o que é importante saber é que quando a bactéria se alimenta do alimento que nós ingerimos, ele também se aproveita das coisas boas, ele reduz a potência das coisas boas. Então, os minerais, as vitaminas, né, que estão naquele alimento, eles também são consumidos pelas bactérias. E aí o organismo não aproveita o que a gente ingeriu de bom, né? Então, as bactérias ficam com o que a gente ingeriu de bom e o que a gente ingeriu de ruim. A gente precisa
entender isso da seguinte forma: quando eu como uma grande parte que é gordura, uma grande parte que é leite, né? Isso em todos os alimentos, que são as vitaminas, os minerais, os sais minerais, tal, as proteínas, tal. Essa sempre é a menor quantidade do alimento, né? A grande parte do alimento que a gente ingere, ela é constituída basicamente de gordura e açúcares, né? Então, a parte boa é sempre a parte pequena. E quando isso chega no nosso organismo, as bactérias que estão em desequilíbrio, né, elas aumentam e aí trazem os malefícios que a gente está falando. Então, a gente precisa controlar isso na hora que a gente ingere os alimentos. Lembrando que a gente ingere alimentos que são produzidos hoje em dia muito diferente do que eram produzidos há 20, 30 anos atrás. Então, se a gente seguir basicamente a receita que a mãe da gente fazia em casa ou a avó da gente fazia em casa, a gente acha que está se alimentando bem, mas na verdade não está. Porque uma maçã, por exemplo, hoje, né, ela tem 20 vezes menos potência do que tinha uma maçã de 20 anos atrás. Né? Por que isso, Marco? Porque o solo já não é mais o mesmo, né? Porque usa-se fertilizante, porque o tipo de semente utilizada da planta é outra, e assim por diante. Então, a gente tem uma série de características, né, que mudaram, né? Então, a gente acaba, até a própria legislação, né, acaba prejudicando a nossa alimentação. Vou dar um exemplo claro. Há 20 anos atrás, ninguém falava de resistência à lactose, né? Não existia isso, né? Era muito pouca pessoa que tinha alguma questão com leite, né? Toda criança tomava leite e, muito provavelmente, os nossos pais, né, os avós, tal, tomavam leite direto da vaca, tal, e não tinha um problema nenhum, né? Hoje, o que aconteceu em 88, com a Constituição nova? Né? Mudou-se a lei, né, para a criação de vaca. Por quê? Porque a produção de leite precisava ter volume. A população estava aumentando, né? Precisava fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida das pessoas da cidade, então precisava-se ter mais produção de leite. O leite normal, para quem tem mais de 30, 40 anos, vai lembrar que antigamente existia o leite A, o leite B e o leite C, né? Vinha em garrafinha, vinha em saquinho, né? Mas eram leites de tipo diferente. E hoje não existe mais isso, hoje só existe um tipo de leite. Por que isso aconteceu? Porque em 88 a legislação mudou e o leite que era A1 passou a ser A2. Né? A legislação permitiu que os fabricantes de leite produzissem leite do tipo A2. Isso quer dizer o seguinte, é que as vacas foram modificadas geneticamente para que produzissem mais leite. E quando isso acontece, ela produz um leite tipo A2. Esse leite A2, ele tem na sua estrutura uma enzima, né, que é diferente do A1, né, e que causa intolerância à lactose. Então, quando ela chega no nosso organismo, ela produz essa questão. Então, tem muito mais gente hoje com problemas de lactose do que tinha no passado. Né?
Então, simplesmente porque mudou a legislação, então foi necessário fazer, o governo entendeu que era necessário ter isso. Você não quer ter problema de lactose? Procura tomar leite a 1 a 1. Né? É mais difícil de achar, porque geralmente a produção é menor, é outro tipo de vaca, né? A vaca leiteira é diferente, mas hoje já tem muita gente voltando aí a essas características de passado, então você encontra em alguns lugares aí, em alguns bairros, tal, essas coisas, a produção de leite do tipo a 1 a 1, né? E não é porque ele é de caixinha ou ele é de saquinho ou que vinha na garrafinha ou não. É que simplesmente é o tipo de vaca que produz esse leite. Né? Então, isso é que aconteceu com a nossa alimentação. E isso acontece com todos os produtos. Né? Então, não adianta a gente querer se enganar, achar que, porque eu como só frutas e legumes, eu vou comer bem. Não é necessariamente a verdade, né? Porque o alimento é produzido na fazenda e até chegar na mesa da gente, uma série de coisas aconteceu e muito das proteínas, vitaminas, tal, se perderam. E isso desregula o nosso intestino, desregula a nossa produção de bactérias e isso gera inflamações. E as inflamações geram doenças crônicas. Né? Então, na maioria dos casos, passa-se por doença crônica, de uma simples dor de cabeça até linfomas, tá envolvido nessa questão da digestão e do nosso sistema digestivo. Né? Então, é por isso que a gente tem uma preocupação muito grande com o processo das bactérias, superbactérias, né? Quando a gente fala de superbactérias. Por quê? Porque a gente trata bactérias, né, para eliminar bactérias com antibiótico, né? É assim que a medicina tradicional trata, só que é um bichinho muito astuto, essa bactéria. Né? Ele aprende com o remédio que é ingerido pela pessoa. Então, vai matar algumas das bactérias, mas aquelas que não morrem, elas produzem novas bactérias que são imunes àquele remédio. Né? Elas são resistentes àqueles medicamentos. E assim a gente vai fazer. E cada vez mais elas medicamento todo tipo não mata mais as bactérias. A solução que a medicina tem dado é usar, por exemplo, antibióticos do passado, né? Remédios que foram criados lá nos anos de 1930, 1940, que já não são usados há muito tempo, para ver se conseguem matar essas bactérias. Mas uma boa notícia é que a maioria dos estudos dizem que a bactéria ela não é resistente ao óleo essencial. Então, a gente tem, para cada tipo de bactéria, alguns óleos essenciais que são eficientes na eliminação dessa bactéria e ela não se reproduz e ela não fica resistente ao óleo essencial. Então, é uma coisa milenar, né? Então, as bactérias já convivem com os óleos essenciais já convivem com as bactérias, a natureza já encontrou solução para isso, então a gente tem essa possibilidade. Existe, inclusive, um estudo
da Casa Branca, nos Estados Unidos, somente sobre óleos essenciais no combate de bactérias, principalmente das bactérias superresistentes, né? Então, esse daqui é o principal fator de surgimento de doenças crônicas, né? Então, a gente pode evitar a doença crônica fazendo isso. E como é que eu uso os óleos essenciais nas inflamações? A primeira coisa, como eu falei, é a alimentação. A segunda coisa que a gente pode fazer é um processo de desparasitação, né, regular. Então, se a cada 6 meses eu executar um protocolo, a gente tem lá no grupo lá o protocolo de desparasitação, a gente vai conseguir efetivamente ter uma saúde no nosso intestino muito melhor. Então, uma das indicações que a gente faz é o processo de desparasitação do nosso sistema digestivo regularmente. Quando eu falo regularmente, é algo em torno de 6 em 6 meses, é suficiente para a gente fazer isso. E depois a gente tem alguns óleos que mantêm a saúde intestinal durante o processo que não estamos fazendo a desparasitação. Então, aí sim, você pode usar uma água saborizada, por exemplo, com tangerina, com lemongrass, né, com o próprio limão, tomar um Gengeste, né? Então, antes de dormir, uma gotinha de Gengeste sublingual é excelente, né? Gengibre, rosemary, né? São óleos que ajudam nesse processo de homeostase, né? Que homeostase é a gente trazer para o equilíbrio o nível de bactérias dos dois lados, é quando o organismo se equilibra. Então, eu posso fazer isso, essa homeostase, com esses óleos que eu coloquei aqui para vocês. Rosemary, gengibre, lemongrass, tangerina, gengeste, é excelente para fazer isso, né? A gente pode fazer isso também com um detox. Detox, o gengeste, ajuda bastante, mas a gente pode fazer também com limão, né? Detox aí, uma gotinha pela manhã, diariamente. E o Zendocrine é super eficiente também para que a gente possa conseguir fazer um detox. Aí, antes da desparasitação, uma semana antes, você faz esse detox, também é bem eficiente, né? Então, a gente falou aqui um pouquinho aí da questão de inflamação. A questão da glicação, né, que é o G, né, basicamente a gente tentar diminuir o uso do açúcar no organismo. Porque, além de ele alimentar a bactéria, como eu falei, ele cria o processo de glicação, que é essa caramelização aí dos glóbulos brancos. Então, a gente pode evitar isso ingerindo menos alimentos que têm glicose, né, que são transformados em glicose pelo organismo. Então, menos farinhas brancas, né? Então, a gente optar, em vez de usar uma farinha de mandioca, por exemplo, usar uma farinha de milho, né? Tem um produto que é super gostoso, né? A maioria das pessoas gosta, pelo menos, que é o cuscuz. Então, em vez de usar o pãozinho pela manhã, tente fazer uma opção por um cuscuz, né? Cuscuz de milho, não? É um produto que ajuda nesse processo e evita a glicação, né? Alguns produtos a gente deve evitar, né? Pelos dois casos, tanto pela glicação como pela inflamação, que são os ultraprocessados. Então, alimentos que são ultraprocessados trazem esse malefício para o organismo, tanto para a glicação como pela inflamação. Então, a gente deve evitar, como deve evitar também os embutidos, né?
Então, salsicha, né, salame, mortadela, tal, essas coisas, né? Ah, é difícil, Marco? É difícil, né? Não é fácil. Eu tenho uma não, emocional com mortadela. Por quê? Porque meu pai, quando eu era criança, meu pai de domingo, ele acordava cedinho, comprava pão fresquinho, quentinho, comprava mortadela e queijo mussarela. Nós tínhamos um fogão grande em casa, né? Meu pai sempre gostou de cozinhar, então a cozinha era o ponto central da minha casa. E meu pai, domingo de manhã, fazia sanduíche. Eu tenho dois irmãos homens, né, e minha mãe, né, nós éramos em 5 pessoas em casa, e meu pai fazia o café da manhã, mortadela frita com mussarela, no pão quentinho, né, ele fazia isso numa chapa em cima do fogão, e a gente não precisava nem acordar a gente, né, a gente pulava da cama e ia tomar o café da manhã. Ele exigia que a gente estivesse na mesa do café da manhã e depois no domingo. Mas a gente tinha que acordar cedo e simplesmente a gente precisava estar lá na mesa. Então ele não precisava nem acordar. Então é muito difícil quando a gente fala de restrição alimentar, né, reduzir os alimentos, em função disso, porque o apelo afetivo para mim é muito grande, né? Eu olho uma mortadela, eu lembro do meu pai, daquela situação, não? Mas eu mesmo assim cortei da minha alimentação esse tipo de alimento. Então eu entendo quem acha que isso não é fácil, né? Então essa é uma questão. Quando a gente fala de óleos essenciais para a glicação, né, são os óleos que melhoram todo o processo do sistema endócrino referente à insulina. Então, a gente vai falar de canela, de cravo, tal, que são óleos que baixam o nível de glicose no organismo. Então, a gente pode usar o cravo, a canela, tal, que vão ajudar. O Smart Start é um óleo que também ajuda bastante. São óleos essenciais aí que podem ser efetivos da glicação. Por quê? O que acontece toda manhã quando você acorda e toma um café com açúcar, né? Tem gente que tem o hábito de acordar pela manhã e, sem ingerir nada, tal, sem ter se alimentado, vai lá e toma um cafezinho preto com açúcar. Então, nosso organismo ele já está lá preparado, né, para o organismo já está preparado para desculpa que tinha um barulhinho no fundo. O organismo já está preparado para com os hormônios para a gente acordar e ter um dia efetivo. Então, o nosso nível de cortisol já está alto, né? Porque a gente acabou de acordar, a gente passou a noite toda produzindo cortisol, então está lá. Aí a gente vai lá e ingere um café com açúcar, né? Sem mais nada, café com açúcar. Aí o que acontece com esse café e açúcar? Ele vira energia, né? Ele dá um pico glicêmico no organismo. Então, ele leva o nível de glicose lá para cima, né? Porque a cafeína, junto com o açúcar, ele eleva o nível lá em cima. E o que a resposta do corpo é imediata? O que ele faz? Ele produz insulina. Então, eu tenho um pico insulínico logo de manhã. Então, eu acordo e vou ter um pico insulínico. Então, eu tenho muita insulina no corpo, muito cortisol. Aí o corpo se prepara com isso, ele se prepara e fala assim, nossa,
Marco, você mandou para mim aqui um bando de energia. Ligou três baterias na tomada, eu estou aqui com toda a energia. Então, eu acredito que você vai correr uma maratona. E aí eu me preparo, todo o organismo vai lá e se prepara para correr a maratona, porque com toda aquela energia, insulina lá em cima, cortisol lá em cima, tá? Você está pronto para correr a sua maratona, né? Ainda entrou cafeína e tal. Aí você está... E o que acontece? Nada. Você simplesmente vai entrar no seu carro para ir trabalhar, você vai sentadinho, né? Vai lá, e chega lá no escritório, você toma outro café, e aí assim a coisa vai dando outro pico de insulina e tal. E aí o organismo não sabe o que fazer com isso, né? Geralmente ele transforma essa energia em gordura e coloca essa gordura, ele armazena essa gordura aonde é mais difícil de eliminar, que é no abdômen, né? Então, nas mulheres, ou é abdômen ou é no glúteo, né? Então, a gente fica com essa gordura. E o pior, essa gordura ela é endócrina, ela também produz hormônio. Então, a gente tem um alto índice de gordura produzindo hormônios, né? E esse hormônio que ela produz é o hormônio da saciedade, né? Que essa gordura produz para dizer para o organismo que não precisa mandar mais energia, mais alimento, tá? A gente tem dois hormônios que a gente produz, um no pâncreas e outro na gordura. O do pâncreas é o hormônio da fome, né? Então, o hormônio, a gente produz regularmente o hormônio da fome. A gente está sempre com fome, né? Porque o corpo precisa sobreviver. E quando a gente tem excesso de gordura, a gente produz a da saciedade, né? Um deveria eliminar o outro e a gente, quando está sem gordura, a gente come. Quando a gente tem muita gordura, a gente come menos. Porém, como a gente tem muita gordura, a gente armazena muita gordura, esse hormônio ele produz em excesso e ele vai entupir os receptores do nosso cérebro que entende esse hormônio. Então, vai ter uma enxurrada. Eu costumo dar um exemplo, que quando a gente faz festa de domingo em casa, quando a gente recebe a família inteira em casa, né, e a família está reunida e todo mundo está falando ao mesmo tempo, e cada filho, cada irmão, cada primo tal tem os seus filhos, e estão todos eles brincando na cozinha tal, então está todo mundo falando ao mesmo tempo, a gente tem, por sobrevivência, né, que o ser humano tem essa capacidade de praticamente desligar, né? A gente para de ouvir o barulho, né? O barulho já não incomoda mais, a gente já não presta atenção mais no barulho, né? Porque é tanto barulho que a gente não presta mais atenção. É que nem alguém que mora do lado do aeroporto, né? Chega uma hora que você não percebe mais o avião pousando, né? Você não ouve mais o barulho. Então, aquilo lá é o que acontece com o nosso sistema de recepção do hormônio. Então, muita gordura é muito hormônio da saciedade, o receptor desliga e fala assim, eu já entendi, não quero mais saber de você, não vou mais ouvir o que você está falando. Então, a gente começa a ter fome. E é uma fome seletiva, porque a gente não está precisando mais de energia, né? A gente não está precisando mais de comida, a gente está precisando só saciar aquele hormônio. Então, a gente começa a ter vontade de coisas que fazem mal para a gente. A gente começa a ter vontade de comer coxinha, a gente começa a ter vontade de comer um doce, um brigadeiro, começa a ter vontade de comer um pedaço de pizza, a gente precisa de energia, carboidrato vazio, que a gente chama, né? Que são coisas que não alimentam, eles só suprem a nossa necessidade psicológica. Então, isso daí aumenta a inflamação, aumenta a glicemia e a gente começa a entrar num processo que
eu costumo dizer que é o ciclo perpétuo da obesidade, né? Então, a gente não consegue mais fugir dessa rodinha, e isso daí faz muito mal para a gente. Então, esse é o processo que acontece, né? Junto com isso, a gente vai tratar o O. O O é a oxidação, né? E o porquê que a gente oxida, né? Porque a gente estressa o nosso organismo. Então, tudo isso que eu falei até agora aumenta o estresse do organismo. Soma isso ao seu dia a dia, né? Então você tem mais estresse. Mais estresse é mais oxigênio, né, sendo liberado no nosso organismo, que perde os seus prótons. Ele fica lá criando radical livre. Então, quando a gente estressa, as nossas moléculas, os nossos prótons que estão ligados ao oxigênio que a gente absorve do ar, né, eles se soltam. E quando isso acontece, desequilibrada, e ela tenta associações para conseguir sobreviver que complemente essa molécula. Então, ela fica procurando lá outra coisa. E ela, normalmente, ela vai se associar a uma outra molécula que vai criar dióxido de carbono, né? Então, ela vai pegar isso no gás carbônico que tem dentro do organismo. Então, ela vai criar o dióxido de carbono, e isso daí nada mais do que ferrugem, né? Então, vai oxidar o nosso organismo. Então, a gente vai ter um excesso de radicais livres no corpo, né? Então, quando isso acontece, a gente começa a ter problemas com essa ferrugem que deteriora os nossos sistemas. Então, é outra causa de doença. Então, para a gente eliminar isso, a gente precisa eliminar o nosso estresse. Por que a gente tem estresse? Estresse é uma coisa boa, é natural, né? A gente tem que ter estresse, a gente tem que ter medo, a gente tem que ter algumas funções que ativam o nosso organismo, né? Quando a gente tinha os nossos ancestrais lá, eles também se estressavam, né? Porém, eles não passavam o dia inteiro estressados. Eles se estressavam na hora de, por exemplo, caçar, mas depois eles voltavam para a caverna ou voltavam para casa, não, e descansavam, né? Eles dormiam aquela sesta depois do almoço, né? Trabalhavam demais ao sol, mas dormiam cedo, tinham um sono reparador. Não. Com a vida moderna, a gente não consegue isso. Então, a gente só tem o estresse associado ao nosso dia a dia. A gente não tem um sono reparador, a gente não descansa, né, como deveria descansar, a gente não se alimenta como deveria se alimentar. Então, isso tudo cria mais estresse no organismo. Mais estresse é mais oxidação. Mais oxidação é mais problemas para a gente. Então, a gente começa a ter doenças crônicas, então, mais dor, né? E assim por diante. E como é que eu diminuo o estresse? Então, aí eu tenho que voltar naqueles óleos essenciais que me trazem tranquilidade. Então, lavanda, né? Eu vou gerânio, eu vou começar a utilizar camomila romana, tal, para que eu possa equilibrar o meu tempo entre a quantidade de estresse que eu tenho com a quantidade de descanso que o organismo necessita. Então, se eu não estou dormindo adequadamente, eu preciso parar e pensar por que isso está acontecendo. E eu preciso ter um sono reparador. O sono reparador não tem a ver com a quantidade de horas que a gente dorme, mas tem a ver com a profundidade do sono, né? Quando que eu consigo chegar naquele sono reparador, né?
naquelas ondas que permitem que o nosso organismo se recupere. Então, a gente precisa estudar isso com mais detalhe. A gente já falou aqui em outras vezes um pouquinho sobre essa questão, mas é muito importante que a gente tenha um sono reparador, porque senão a gente fica doente. E às vezes a gente não sabe por quê. Então, assim, por que eu estou doente? E se vocês perceberem, oxigenação, glicação, inflamação, elas estão interligadas. Às vezes uma coisa gera a outra, né? Então, porque eu tenho oxidação, eu acabo tendo glicação, que me acaba gerando mais inflamação. E vice-versa, né? Às vezes uma inflamação gera a glicação e aí me gera mais oxidação e assim a gente vai entrando num ciclo vicioso, né? E, por fim, a submetilação, né? A submetilação, como eu falei, é a questão da transformação dos alimentos em energia, né? O processo químico, né, que é a metilação. Então, a gente precisa controlar isso. Quando isso não está acontecendo da forma adequada, quando a gente tem submetilação, a gente não consegue nutrir o nosso organismo de forma adequada, por mais que a gente esteja ingerindo as coisas certas, tal, e está fazendo isso, tudo direitinho. Então, isso acontece basicamente quando a gente tem deficiência de vitamina B12, né? Todo o complexo de B é responsável por esse processo. Então, a gente precisa ter uma quantidade de vitamina B, B2, B6, B12, não, adequada para que o organismo funcione corretamente, né? Ele que é o responsável por esse processo. E por que a gente não tem isso adequado? Porque a gente tem um processo inflamatório ou de glicação ou de oxidação que está desregulando o organismo. Então, basicamente, a gente não consegue reter as vitaminas que o nosso organismo necessita e que vem dessa alimentação. Então, aí a gente tem esse conjunto aqui de situações. Então, a gente combate isso daí diminuindo o estresse, né, diminuindo a oxidação, diminuindo a inflamação e suplementando, muitas vezes, com vitaminas B12, né, que é o complexo de vitamina B. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? E aí, óleo essencial não tem vitamina, então a gente não vai resolver com óleo essencial, a gente pode resolver com suplementação vitamínica, mas aí precisa fazer os exames, tal, direitinho, e ver o nível de deficiência dessas vitaminas para ver com que vai suplementar corretamente, né? Então, isso basicamente aí a gente passou aí pela causa de 85% das mortes e das doenças crônicas que afetam a maioria das pessoas hoje em dia, né? Então, era sobre isso que a gente queria falar. Para melhorar essa situação toda, a gente pode ressaltar que, além da alimentação, ingestão de óleo essencial e eliminação daquilo que faz mal, né? São aqueles alimentos que eu falei, eu sempre recomendo que a gente não ingira pelo menos 5 tipos de alimento, né? O alimento que a gente não deve ingerir, basicamente, são os ultraprocessados, né? A açúcar, né? Glicose e tal, essas coisas, a gente controlar o que está ingerindo com relação à quantidade de carboidratos,
principalmente carboidratos vazios, né, que são aqueles que não trazem benefício para o organismo. Ultraprocessados, eu já falei, aí as farinhas brancas, tal, essas coisas junto com açúcar, a gente embutidos em geral, né? Como falei aí da mortadela, da salsicha, tal, esse tipo, e outro que às vezes pode parecer que é chatice minha, mas que às vezes a gente até aprendeu que é bom, mas é o sorvete em pote, aquele sorvete em massa que vende no supermercado. Não existe nada dentro desse produto, né? Esse é um produto que, apesar de gostoso, né, de que é difícil tirar da mesa da maioria das famílias, ele só tem gordura hidrogenada, né? Alguns corantes, alguns conservantes, e não tem nada de nutriente dentro desse produto. Então, realmente, as pessoas, né? Então, a gente pode evitar. Ah, Marco, mas eu preciso parar de tomar sorvete? Não, né? Você pode optar, por exemplo, um sorvete de fruta, né? Ou você mesmo fazer o sorvete em casa, não, com bastante fruta, não, essas coisas, né? Coloca na geladeira, então não há problema nenhum, né? Opta para aquele picolé de fruta, que ele é muito mais saudável do que o pote de sorvete em si, né? E você buscar alimentos que possam serem descascados. Eu costumo dizer que é melhor descascado que desembalado, né? Então, se ele tiver embalado, você evita. Se ele tiver para tirar a casca, você descasca, tal. Esses alimentos são muito melhores do que os que estão no supermercado, né? Como eu digo sempre, coma a comida de Deus, né, e evita a comida dos homens, né? Então, mas Marco, pode comer ovo? Ovo é de Deus, né? Criação divina, pode comer ovo. Ah, posso comer carne? Pode comer carne. Não tem estudo nenhum que diz que carne faz mal, né? Apesar de ter muita polêmica sobre isso, mas estudo científico dizendo que carne faz mal não existe, né? Não existe estudo nenhum que comprove que ovo faz mal, como não existe nenhum estudo que vai dizer para você que peixe, frutas e legumes, tal, essas coisas façam mal. Não existe. Então, quando você pensar num alimento, pensa assim, se for produção divina, você pode usar, com certeza você não vai ter dificuldade. Isso não quer dizer que certas pessoas vão ser intolerantes, mas não é com a maioria das pessoas, né? Então, isso é bem importante ser dito, né? Ok? Era essa a mensagem que a gente queria passar hoje, né? A gente já chegou no nosso horário, mas eu estou aqui à disposição. Se tiver alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone ou podem escrever no chat aqui que eu leio sem problema nenhum. Eu estou à disposição de vocês. Ô Marco, posso perguntar uma coisa? É À Maria vontade. Tereza. Oi, Maria Tereza. Fica à Então, vontade. é o seguinte, você citou que existe um estudo da Casa Branca falando sobre óleos essenciais que as superbactérias. Você Isso. tem esse estudo? Na verdade, é um documento que a Casa Branca soltou, é uma legislação, inclusive, solicitando aos órgãos sobre isso. Eu tenho, sim, eu tenho uma imagem do documento, eu vou dar uma procuradinha aqui, posso falar. Mas é um documento oficial da Casa Branca. Chegou-se à conclusão que até 2037 não vai haver mais antibiótico que consiga
matar as bactérias. Sim. Então a Casa Branca pediu um estudo. Ah, sim. Ela pediu um estudo e incluiu os óleos essenciais nesse estudo. Né? Então, é um pedido da Casa Branca para os órgãos lá americanos para estudarem os óleos essenciais. Não é um óleo essencial específico, porque a gente tem, para cada bactéria, como é que funciona? Identifica-se a bactéria, né? Então, eu tenho lá a bactéria, e aí eu aplico vários tipos de óleo essencial, né? E vejo qual deles diminui a quantidade, né, que mata as bactérias, né, que tem efeito sobre aquela bactéria. Então, Sim. ela varia conforme a bactéria. Né? Então, eu tenho, por exemplo, bactérias que o óleo essencial que ajuda a matar aquela bactéria é lavanda. Mas eu tenho óleo que a mesma bactéria, se eu colocar, por exemplo, orégano, que é super forte e tal, a bactéria imune ao orégano. Né? Ela é sensível à lavanda, porque a lavanda Sim. tem lá um determinado componente químico que elimina aquela... E aí isso acontece com todas as bactérias. Então, tem um quadro com... uma série de bactérias, né? Óleo essencial por óleo essencial de cada uma daquelas. A melhor forma de usar a bactéria, aí procurar na tabelinha, ver qual que é o óleo essencial mais eficaz para aquela bactéria. Né? Não é uma coisa assim, não existe um óleo essencial que mata todas as bactérias ou que seja eficiente em várias bactérias. Sim. Porque eu tenho um conhecido que sofreu um acidente, e nesse acidente ele adquiriu, eu não sei se foi não, se foi um acidente mesmo, uma osteomielite. E ele tem uma bactéria que é meia resistente. Ele tomou muito tempo antibiótico normal, né? Mas ele continua com esta osteomielite. Então, quando momento, eu me liguei nisso, eu lembrei disso. Então, que na verdade é uma superbactéria, né? Ele tomou muito tempo antibióticos fortíssimos e mesmo assim ele continua com essa osteomielite. Então, por isso que eu fiquei atenta no que você falou. Parou também, eu não estou te ouvindo. Desculpa. Deixa eu fechar aqui a minha imagem aqui um pouquinho. Tá. Oi, ouviu agora? Agora estou te ouvindo. Tá. Então, ele precisa fazer um exame, identificar qual é a bactéria, né? E aí ele vai pedir um estudo de qual é o óleo essencial que é ativo naquela bactéria. Né? Ele é específico por tipo de bactéria. Não existe um óleo essencial que eu possa te dizer, olha, esse óleo vai matar a bactéria genericamente. Para cada bactéria tem um estudo, tem um exame que é feito, eles submetem a bactéria a um determinado óleo essencial e hoje já tem uma tabelinha com o resultado, então eles já partem... Eles já partem de Sumiu um a voz princípio. outra vez. Sumiu a voz outra vez. Você está me ouvindo? Agora voltou. Então, a bactéria, ele precisa fazer um exame para identificar qual a bactéria. Tá. E aí, com essa bactéria, sabendo o nome da bactéria, qual é a bactéria
que ele tem, aí submete ao estudo do óleo essencial que vai atacar aquela bactéria. Eu falou, era Pseudomonas aureus, não sei, uma coisa assim. Bom, também eu teria que perguntar. Tem que ser, porque é específico, né? Aí vai ver qual que é o óleo. Pode ser qualquer óleo, né? Então, às vezes é lavanda, às vezes é o orégano, às vezes é o cravo, às vezes é a canela, depende do tipo de bactéria. Ah, tá. Tá. Mas então, com certeza encontra uma. Certo? Certo, mas você tem esse estudo? Eu tenho uma tabelinha de bactérias e óleos essenciais, mas tem no Google. Ah, então tá bom. Tá, eu peço para ele É só procurar. pesquisar. Bactérias e óleos essenciais. Isso. Né? Tá, bactérias resistentes e óleos essenciais. Isso. Tá. Se eu achar aqui, eu coloco tá bom, no grupo. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Ok? Então era isso. Adorei, viu? Muito obrigada, gratidão pela sua palestra, sempre a gente aprende demais. Muito obrigada. Tá, eu fico à disposição. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês passem, pelo menos, o que vocês querem ouvir na próxima semana. Tá bom. Aí, a sugestão de assuntos para a gente poder conversar. Ok. Tá bom? Vou conversar aí com o grupo, vamos ver o que sai. Tá ótimo, então. Obrigado, uma boa noite para vocês. Tá, obrigada, uma boa noite, viu? Muito obrigada. Tchau. Tchau.